Olá, se quer perder peso ou tem interesse sobre este tema, está no sítio certo. O meu nome é Tânia Pires e estou aqui hoje para apresentar o webinar nas Office sobre o protocolo NOW no âmbito do peso saudável. A NOW é uma empresa que está presente em mais de 110 países e conta com mais de 2.000 suplementos, com uma grande produção anual. Trabalha com mais de 110 patentes entre ingredientes e processos tecnológicos, o que demonstra o primor pela qualidade. Para além disso, uma testagem contínua é também muito importante e a NOW utiliza testes como cromatografias e espectroscopias de infravermelhos que analisam com exatidão a composição da matéria-prima utilizada em cada produto e assim demonstra os níveis de pureza e segurança aos seus consumidores. Vou aproveitar e relembrar que pode ter acesso à aplicação Now Nutrition, uma aplicação com conteúdos em português, com várias informações sobre os nossos produtos e, aliás, pode até ouvir essas informações, uma vez que para cada produto existe um áudio explicativo sobre os mesmos. Hoje vamos falar então sobre o peso saudável, a sua importância e aquilo que nós consideramos os pilares mais importantes num processo de perda de peso. É facto que o excesso de peso e a obesidade são uma realidade preocupante na nossa sociedade, mas temos também de dissociar a ideia de que para ocorrer uma perda de peso é necessário passar fome. Muitas vezes as perdas de peso que não são acompanhadas podem ter inerentes a alguma desnutrição e não é isso que nós pretendemos. Pretendemos que o nosso corpo não esteja em stress físico, ou seja, que não tenha as condições ideais para o seu bom funcionamento, que vai acabar até por desacelerar os resultados de um processo de perda de peso. Alguns desses nutrientes importantes a ter em conta é a presença de vitaminas do complexo B, que são vitaminas presentes diretamente na metabolização energética e, portanto, no metabolismo de proteínas, gorduras e hidratos de carbono. O magnésio, igualmente importante, para além de participar no metabolismo energético, vai também permitir o bom funcionamento do sistema nervoso e sabemos que existe uma necessidade de reduzir algumas perturbações de humor com comida. Para além disso, o crómio, que contribui para regular a glicémia. Os níveis de glicose controlados no sangue permitem que não ocorram apetites repentinos e descontrolados, uma vez que é a baixa de glicose que leva a informação ao cérebro da fome e da necessidade de comer. A vitamina D, cada vez mais estudada na obesidade, ela pode ter aqui uma potencial ação inibitória da produção de tecido adiposo. No entanto, existem alguns desafios na nossa alimentação, seja por falta de tempo, seja por uma qualidade inferior dos alimentos que ingerimos, até mesmo os frescos, como frutas e vegetais, que já não têm o mesmo fator nutricional de alguns anos atrás. E por isso surge muito a necessidade de complementar a dieta e a procura de suplementos alimentares que aportem vitaminas e minerais. O Daily Vit é um suplemento para complementar a dieta diariamente, com várias vitaminas e minerais, mas também outros ingredientes, como por exemplo o licopeno e a luteína, super antioxidantes e que vão protegendo o nosso corpo do stress oxidativo. Se quisermos uma fórmula mais específica para as nossas necessidades, a NOW apresenta uma fórmula desenhada para as necessidades das mulheres. Por exemplo, tem níveis mais aumentados de ferro e ácido fólico, dado que as mulheres menstruam mensualmente, precisam de recuperar o tecido sanguíneo e por isso estas vitaminas são muito importantes para a formação de glóbulos vermelhos e também a presença de arando vermelho, uma planta muito recomendada tradicionalmente nas infecções urinárias, que é uma afecção mais recorrente nas mulheres.
Depois, em relação ao ADAM, podemos contar, para além das vitaminas e dos minerais, com a presença de licopeno e palmeira anã, que são 2 ingredientes importantes para a saúde da próstata, e a palmeira anã, por exemplo, vai ajudar a inibir a 5-alfa-redutase, que é uma enzima responsável pela alopécia e também pela prostatite. Avancemos agora para o segundo pilar da perda de peso, que é a atividade física. Sabemos que o exercício físico é importante para balançar o saldo calórico, ou seja, nós precisamos de um equilíbrio entre as calorias ingeridas e as calorias gastas, e esta atividade física vai permitir trabalhar isso. Para além disso, a composição corporal vai melhorar aqui a percentagem de massa magra em relação à massa gorda. Quanto mais massa magra, mais massa muscular o nosso corpo tiver, maior será o seu metabolismo basal. E depois, claro, a produção normal de neurotransmissores associados ao bem-estar, como por exemplo a serotonina. Então, se nós estamos tranquilos, relaxados e felizes, a probabilidade de escolhermos a comida como conforto das nossas ansiedades e dos nossos pânicos é menor. Vou só frisar aqui que conhecer a fisiologia do exercício também é importante. Numa primeira etapa do exercício físico, o nosso corpo utiliza fontes simples de energia, como é o caso da glicose. Numa segunda fase, aí sim, ele vai buscar as suas reservas e, portanto, estamos a falar das gorduras que vamos acumulando como reserva energética. Se este exercício físico for intenso e prolongado, ele poderá utilizar unidades proteicas como fonte de energia. Para que ajudemos o nosso organismo na redução da massa gorda, associar ao exercício físico regular a L-carnitina pode ajudar na perda de massa gorda. A L-carnitina é uma substância produzida naturalmente pelo nosso organismo e o papel dela é transportar os ácidos gordos para a mitocôndria, que é um organelo celular responsável pela produção de energia, utilizando então esses lípidos como combustível. Por isso, a L-carnitina poderá ajudar neste processo de perda de peso, uma vez que obriga o corpo a utilizar mais ácidos gordos. Para além disso, muitos estudos mencionam o CLA como um bom coadjuvante na perda de massa gorda. Não se sabe exatamente qual é o mecanismo pelo qual atua, mas sabe-se que o ácido linolénico conjugado pode combater também a inflamação e o stress oxidativo, também importante num processo de emagrecimento. Relativamente à manutenção da massa magra, como vimos na terceira etapa de um exercício físico intenso, o nosso organismo pode recorrer a unidades proteicas para produzir energia. Então, se isto acontece, é necessário repor estas unidades proteicas, porque são os blocos de construção do tecido muscular. Então, vamos ter 2 fórmulas com aminoácidos essenciais e envolvidos na restauração do tecido muscular. Um outro pilar importante na perda de peso é realmente a otimização do metabolismo. E existe aqui 2 fórmulas, a de Garcinia e a de extrato de chá verde, que podem ajudar neste metabolismo. O metabolismo basal corresponde à taxa de calorias gastas por dia para as atividades normais do cotidiano. Ou seja, se são aquelas calorias que eu gasto, serão aquelas que eu preciso de ingerir também. Muitas vezes este metabolismo está lento e precisa de ser acelerado e por isso se recorrem a ingredientes termogénicos. Significa o quê? São ingredientes que vão acelerar o metabolismo e por isso acelerar ou aumentar também a temperatura do corpo. E portanto, o chá verde e a garcínia são 2 opções
que podemos utilizar para otimizar a nossa taxa metabólica e, com isso, obrigar o corpo a utilizar também as suas reservas, uma vez que o aporte calórico fica no limite de aquilo que será necessário às suas normais funções. Para além disso, é necessário também libertarmos de substâncias que podem estar a dificultar este metabolismo. E o órgão que vai metabolizar essas substâncias e ajudar à sua eliminação é o fígado. Assim, nós temos de dar suporte nutricional ao fígado, ou seja, vamos aportar nutrientes que estão envolvidos nesta função de desintoxicação hepática. Que nutrientes são esses? As vitaminas do complexo B, essencialmente a vitamina B12 e a colina, que vão estar envolvidas na biotransformação destas substâncias, ou seja, transformação de substâncias tóxicas em substâncias hidrossolúveis e mais fáceis de eliminar. Durante este processo ocorre a produção de muitos radicais livres que têm de ser neutralizados e daí apresentamos o glutatião, que é uma forma mais eficaz de neutralizar os radicais livres e é ele também produzido a nível hepático. Para que haja a eliminação destas substâncias, é necessário então que ajudemos o nosso fígado, ou é importante ajudar o nosso fígado a produzir e a expulsar a bilis, porque é a partir dela que são eliminadas as gorduras. E portanto temos aqui o Liver Refresh, que é uma fórmula que contém alfa-sofra, que tem uma ação colorética e colagoga, portanto, produz e ajuda à eliminação da bilis. Para além disso, os órgãos imunitórios precisam de funcionar corretamente. O que são os órgãos imunitórios? São os órgãos de eliminação, rins e intestino. Portanto, o water out vai ter uma ação diurética, vai ajudar à eliminação de líquidos estagnados que vão causando edema e inflamação, e depois o trifala, que combina 3 plantas da medicina ayurvédica, da medicina indiana, que trabalham o trânsito intestinal e ajudam a melhorar a digestão e até a estabilizar a glicémia. Depois temos a questão do sistema nervoso. Nós sabemos que muitas vezes o excesso de peso está associado a questões de stress e ansiedade, e esta destabilização nervosa, esta perturbação nos neurotransmissores e hormonas pode levar então a este estado de ansiedade que depois tem como consequência os ataques de compulsão alimentar, mais ou menos graves, mas há aqui sempre um apetite descontrolado associado. O sono é muito importante quando nós estamos num processo de perda de peso. Porquê? Porque no sono existe a restauração de vários órgãos, de vários processos, de vários tecidos, inclusivamente a produção de neurotransmissores. Para além disso, é necessário que eu esteja repousada, é necessário que eu esteja descansada para que não agrave estados de ansiedade que depois me faça procurar conforto na comida. Por isso, temos aqui o sleep. O sleep é um suplemento que permite relaxar, utilizado na insónia, tem valeriana, tem maracujá e tem GABA, que é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso e que permite então essa calma e relaxamento. Para além do sono, é importante regular o humor. Como vimos, a ansiedade é uma das causas mais frequentes do descontrolo alimentar e por isso procuramos então a comida de conforto, é a chamada fome emocional, e é importante perceber que a ansiedade não é só um sintoma emocional. A ansiedade é provocada por desordens, por perturbações neurofisiológicas, uma vez que existem hormonas e neurotransmissores
que não estão a ser produzidos idealmente, como é o caso da serotonina, dopamina, GABA e etc. Então, nós temos aqui o 5-HTP, que já está demonstrado como um coadjuvante na melhoria da disposição e sensação de satisfação, e por isso também vai ajudar a inibir o apetite. E temos a rhodiola. A rhodiola é uma chamada planta adaptogénica que vai modelar a produção de hormonas de stress, como o cortisol, que são hormonas que provocam inflamação no corpo e o colocam num estado de alerta e constante reserva, daí dificultar a perda de peso. Para além disso, o Mood Support, que é uma fórmula muito completa com hipericão. Sabemos que o hipericão é muito estudado e que mostra resultados semelhantes a fármacos no que toca à inibição da recaptação de serotonina, portanto, ajuda aqui a melhorar quadros depressivos. E temos também o Relora, que é um suplemento que combina duas plantas da medicina chinesa e que têm resultados na redução da ansiedade, do stress e da agitação, que depois leva então à fome emocional e à procura de comida para compensação e para conforto. Por último, é necessário trabalhar a saciedade. Essa saciedade, ela é alcançada através de uma alimentação inteligente e de um prato bem conseguido, principalmente se em cada refeição eu tiver a presença de fibras. As estratégias complementares à dieta que a NAU oferece são 2 suplementos que vão ter na sua composição ingredientes com fibras alimentares. E, portanto, temos o Phase 2, que é um suplemento com extrato de feijão branco, em que as fibras do feijão branco e até a presença da faseolamida, que é uma glicoproteína, vai permitir bloquear parcialmente ou diminuir a velocidade de digestão dos hidratos de carbono e, portanto, vai permitir um esvaziamento gástrico mais lento, uma digestão e absorção dos hidratos de carbono mais lentos, para que eu mantenha a minha glicémia estável e então vou-me sentir saciada por mais tempo e não me vão acontecer apetites repentinos e descontrolados. Para além disso, o glucomanano também é uma fibra que pode ajudar neste processo de saciedade, de diminuição da velocidade de esvaziamento do estômago e prolongamento da sensação de satisfação. Também útil na regulação da glicémia, evitando assim aqueles chamados cravings. Assim, a fome, ela tem uma componente física, mas também tem uma componente mental. E este fluxograma traduz isso mesmo, que nós temos de responder à nossa fome de acordo com aquilo que ela representa. Muitas vezes a fome é confundida com a sede. Porquê? Porque os centros hipotalâmicos da fome e da sede estão muito próximos um no outro. Então, quando temos fome, será que é mesmo fome ou sede? Será que não precisamos de nos hidratar? A última refeição que nós fizemos já foi assim há tanto tempo que já tenho a necessidade de voltar a comer? E na minha refeição, eu incluí fibras ou não? Fiz atividade física? Porque aí sim, se eu gastei mais energia, há uma necessidade de repor essa energia. Se não, talvez possa ser apenas a necessidade de uma compensação emocional e daí avaliar uma série de questões que podem responder à minha fome falsa, à minha necessidade de comer para compensar algum sentimento que eu possa estar a ter de frustração, de nervosismo, de ansiedade. Portanto,
Tudo isto são questões importantes que cada um de nós tem de avaliar e, portanto, um profissional de saúde também o vai acompanhar e o vai ensinar a distinguir o que é uma fome fisiológica de uma fome dita emocional. Todas estas sugestões de suplementação podem então ajudar ao processo de perda de peso. Um peso saudável vai evitar a maior probabilidade de afecções e de morbilidades, por exemplo, cardiovasculares ou endócrinas, como a diabetes e o colesterol. Chegamos ao fim da nossa apresentação. Espero ter ajudado e aguardamos qualquer questão que tenha para nós. Até já!